E o Landim, numa reunião interna lá do Flamengo, de um grupo político, ele falou sobre isso. Vamos dar uma olhada? Aí, ó, aspas para o presidente do Flamengo sobre o uruguaio De La Cruz do River Plate. Nesse ano, a gente de fato tentou contratar o De La Cruz. Estávamos dispostos a pagar a multa. O River estava disputando a Libertadores, ele queria continuar para poder ganhar. Pois bem, a Libertadores acabou e ele está fora dela. Quem sabe? Deixou em aberto, deixou no ar aí o Landim, né, deixando claro que o Flamengo não desistiu dessa contratação, Eugênio. É, um excelente jogador. Eu lembro que quando veio a primeira tentativa do Flamengo de contratá-lo, a gente estava pensando aqui, como é que encaixa no time e tal. E meu comentário foi, acho que ele é o cara ideal como substituto do Arrascaeta no meio-campo e tal. Só que a verdade é, na seleção uruguaia, o Arrascaeta é substituto dele. Então, para você ter uma ideia do peso do jogador, né, do que ele pode fazer. Se o Arrascaeta é um grande jogador, tecnicamente falando, do meio-campo do Flamengo, e na seleção ele é reserva do De La Cruz, imagina que os dois juntos não podem fazer no Flamengo. Deixa eu te perguntar, são características diferentes, não são? Não, semelhantes. Semelhantes? É claro, cada um é um só, né? Não tem Não, clone. mas você acha que é o mesmo tipo de jogo? O De La Cruz tem jogado na seleção como um meia ofensivo, um meia que se aproxima da área. Ele é um jogador que foi mudando com o tempo, né? Ele, quando começou, ele era mais aquele jogador de lado de campo. Velocidade, drible e tal. E ele foi amadurecendo. Ele não é nenhuma criança, não sei exatamente qual a idade dele, mas imagino que seja já 26, 27 anos. Ele está há muito tempo no River, ele começou no Liverpool do Uruguai. Irmão que é do ex-santista Carlos Sanches. Lembra dele? Que hoje é jogador do Penharol. Penharol. Penharol, né? Então o De La Cruz, ele foi com o Gadiardo, ele foi sendo adaptado a mais um meia, e hoje é um jogador que em alguns momentos volta até um pouco mais, como o Gerson, mais ou menos. 26 anos. 26 anos. Ele faz um movimento que muitas vezes se assemelha ao que o Gerson faz no Flamengo. Vira um segundo homem de meio campo para buscar essa bola mais atrás, conduzir para o ataque, mas pode jogar também mais perto da área, por trás do centroavante. Ele tem até mais Por isso que eu repertório de posicionamento. Por isso que eu perguntei, por exemplo, dá para jogar os dois juntos? Sim, eu acabei de falar. Imagino que os dois não podem fazer juntos. O De La Cruz é um meio-campista mais completo que o Arrascaeta. E ser mais completo não significa ser melhor. O Arrascaeta é um estilo mais clássico, até mais genial, capaz de sacadas espetaculares. Só que o De La Cruz é um cara que concilia a técnica com o aspecto físico. Um cara que faz muita recomposição, que tem uma dinâmica no meio-campo muito interessante, um cara que se movimenta bastante. O Arrascaeta, em alguns momentos, é mais posicional, caindo mais pelo lado esquerdo. Então, o De La Cruz, nesse aspecto, dá uma possibilidade de variação interessante. O Tite ganha um jogador muito versátil, um jogador dinâmico, e para a ideia do Tite, ele pode funcionar muito bem, e vejo até os dois podendo jogar juntos. Dependendo, se o Tite abre mão de um jogador pelo lado, ou tenta essa variação, ele se encaixa muito bem com o Arrascaeta. Jogador que eu perguntei, professor, que eu acho que, na minha visão, o Arrascaeta é um mais cerebral, mais técnico, e o De La Cruz é mais correria. Mas o De La Cruz é muito técnico. Também sabe jogar, não estou dizendo que ele não saiba. Mas eu vejo um pouco de diferença nas características. Você quer uma mágica, chama o Arrascaeta. O De La Cruz é mais constante, por isso que eu acho que é jogador que o Tite gosta. Embora o sonho do Flamengo seja anterior ao Tite, como o Landim falou. Eu só acho que o Landim está sendo um pouco simplista, porque um dos motivos pelos quais o River não liberou o De La Cruz é que ia estar reforçando um adversário na busca pelo mesmo pedaço de queijo aí que é a Libertadores. E essa situação vai continuar para o ano que vem. O River é um dos argentinos classificados. Já está, porque ganhou o primeiro... Então essa situação não mudou muito assim. O Landim está jogando ali para a plateia dele. Eu acho que isso não mudou. E é um reforço... que agora, pelo que ele disse ali, né, nesse trecho que a gente viu, o jogador não quis. Naquele momento. Porque se o Flamengo, ele falou, o Flamengo estava disposto a pagar a multa. Aí não importa o que o River queria ou não. Continua disposto. Né? Mas aí cabe ao jogador. Cerca de 78 milhões de reais. É que ali era meio de temporada. Ali era passagem da fase de grupos para a fase de mata-mata da Libertadores. E o River acabou caindo para o Inter já nas oitavas de final da Libertadores. E ele tinha a expectativa ali de uma competição que já estava em andamento, ele continuar e ser campeão. Agora, a diferença é que é início do ano. É começar uma nova temporada.
antes de chegar a Libertadores para esses times, tanto para o Flamengo, não, vamos ver o Flamengo hoje, mas a tendência é que o Flamengo entre já na fase de grupos, o River, de fato, já na fase de grupos a partir de abril. Então tem um período de adaptação para poder chegar na competição já integrado. Que tem gente que questiona, mas é ano de Copa América e vai perder muito jogador, porque vai ser... Mas se for assim, você não vai contratar jogador bom? Jogador bom serve Eu seleção. quero ter jogador para perder. Ué? Eu quero ter. Eu também. Eu prefiro ter um time que perca vários jogadores para seleções do que um time que não tem ninguém que é chamado, óbvio. que é lembrado. E nesse caso, bom, é que aí perderia os dois também. Durante Perderia a Copa América vai continuar os campeonatos? O brasileiro vai. Aqui não para, meu amigo. Inacreditável, né? Aqui não para. Que fase. Bom, mas é unânime que vale a pena o investimento. Eu acho Sim, que claro. Para mim vale. O Flamengo tem dinheiro? Não tem? Analisando o mercado, né, Abel? Você vai se endividar, quebrar o clube para contratar? Não vale. No caso do Flamengo, não é isso que vai acontecer. Não. O Flamengo dentro da América do Sul, o clube com mais poder de investimento. É indiscutível. Aí você tem que olhar o mercado. Há jogadores que são mercado europeu. Você não vai conseguir contratar esses jogadores. Jogadores que se destacam, aparecem bem e vão para o mercado europeu. Não tem como segurar por aqui. Há outros, é o caso do Arrascaeta e é o caso também do De La Cruz, são jogadores que têm uma idade que dificilmente irão agora para o mercado europeu. Já tiveram o momento deles de ir para o mercado europeu. Mas são ainda, dentro do futebol sul-americano, de enorme destaque. Então, De La Cruz é um jogador de seleção que joga em alto nível há muito tempo num dos maiores clubes do continente. Então, o Flamengo, como, entre aspas, né, o cara que tem maior potencial de investimento nesse mercado, pode buscar esse jogador. Outros não. Outros você olha assim, esse cara não vai ficar aqui. Esse cara vai para a Europa. McAllister, que saiu da Argentina lá, foi para a Inglaterra. Esse cara aqui vai para a Europa. Outros que você olha, dentro do meu potencial de mercado, esse jogador é um alvo grande. Difícil. Mas o Flamengo pode contratar sim. E ainda aproveita e dá uma desfalcada no River. Nada tá beliscando de alguém que claro. Briga contigo. Landim falou também sobre o seu fiel escudeiro. Posso chamar assim, Breiler? Marcos Braz? Estou errado? Perfeita definição, Abel. É isso. Vamos ver o que ele falou aí, ó. Marcos Braz segue ou não segue no Mengão? Aspas para o presidente Landim. Sócios já falaram. Demite. Eu falei, nem o quê, professor? Nem ferrando. Nem ferrando, É meu parceiraço, é o cara que assume os problemas e desgastes comigo. Não existe nenhuma decisão que ele não tomou junto comigo, disse o Landim e completou. Eu sei o nível de dedicação dele. Isso é reportagem do site Globo Esporte, professor Celso. O nível de dedicação dele é um ponto bem sensível, né, Breiler? Porque ele divide com cargo público. Então, ele divide o tempo dele, né? Se eu fosse defender o Braz, eu não entraria nessa seara, porque essa é uma seara bastante discutível nesse momento. Mas é fiel escudeiro, né? Fiel escudeiro a gente leva até o fim. E ele disse ali, ele argumenta que todas as decisões que o Braz tomou foram feitas com a participação dele, consentimento dele. As certas e as erradas, né? O Braz só permanece no Flamengo porque é bancado incondicionalmente pelo presidente Landim. Se não houvesse isso, se houvesse uma avaliação técnica sobre o trabalho do Marcos Braz, a dedicação dele, essa divisão entre vereador e principal dirigente de futebol do Flamengo, dificilmente o Braz teria força para permanecer. E o Braz tem um cargo político no Flamengo. Ele ocupa essa função porque ele é, antes de tudo, um político dentro e fora do Flamengo. Não fosse por isso também, se fosse só uma avaliação profissional, o Braz dificilmente estaria ali. Nossa, mas o cara tem acertos, tem competência. Tem, é verdade. Eu ia perguntar, nesse período o Flamengo disputou o título, por exemplo, esse ano chegou a uma final, perdeu, mas nesse período ganhou 2 Libertadores, chegou em mais uma final, ganhou 2 brasileiros, está sempre entre os primeiros. Não tem coisas boas também? Tem, mas eu acho que está muito dividido. Acho que é muito claro que as melhores coisas do Braz é de antes dele ser o político partidário que ele se tornou. E não só isso, mas o Braz tem muitos acertos porque
trabalha num clube que tem muito dinheiro, que tem muito potencial e pode ser agressivo no mercado. O Brás, muitas vezes, tem carta branca para ir lá e contratar o jogador que quiser. Então, nesse ponto, é preciso fazer uma avaliação fria e criteriosa sobre o trabalho do principal dirigente de futebol. E no caso do Brás, o Landim cita que o Brás, assim como eles são dirigentes que não precisam de dinheiro, que têm a vida resolvida, que são caras que podem se dedicar ao Flamengo, que podem abraçar isso. Mas espera aí, parece que esses caras fazem um trabalho ali de bons samaritanos, que não ganham nada por isso. Na verdade, usou o Flamengo para se eleger, né? Exato. O Brás usou o Flamengo para se eleger um cargo público. O Landim, o que ele ganha, capitalizando sua própria imagem, e aí já foi cotado para conselho da Petrobras. É claro que ele já tinha passagem pelo ramo antes, mas essa visibilidade que tem no Flamengo, essa influência que tem, ajuda muito. Daqui a pouco pode se lançar um cargo público, como se lançou o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. Então, para esses caras que ocupam esse tipo de função, ainda mais num clube de massa como o Flamengo, eles ganham muito mais do que perdem, muito mais do que abrem mão. Então, fazer esse discurso de coitadinho não cola. E no caso do Brás, assumiu um cargo público, se elegeu ali contando com os feitos e os louros do Flamengo. E o que foi o ano do Brás é para um presidente que, se fosse ali, tivesse só análise meritocrática, uma análise técnica, para avaliar com muito critério se já não tivesse demitido antes. No Flamengo, a gente teve casos de agressão, de assédio moral a jogador de futebol. A gente teve um departamento médico que continua sendo muito questionado. E a gente teve o Brás, o principal dirigente de futebol, envolvido numa briga dentro de um shopping e não aconteceu nada. Tudo certo, tudo tranquilo. Foi um ano de boa. E não foi só o Flamengo não ter ganhado nada na temporada. Foi todo esse roteiro. E aí o Brás vem acumulando muitos erros, vem acumulando muitos problemas, e quem garante que o Brás está de corpo e alma no Flamengo? É impossível. O cara ocupa um cargo público. Então, a partir desse momento, o presidente Landim deveria... no dia da briga lá que ele estava no shopping, era para ele estar numa votação, né? Deveria estar na Câmara. Então, por tudo isso, eu vejo que fosse outro presidente que avaliasse mais o aspecto técnico do que o político, o Brás já teria caído. Por tudo que foi esse ano no Flamengo. Eu acho que é muito claro que o melhor Brás era antes da participação na política. Não dá. Isso é uma praga mundial. O Maurício Macri chegou a presidente da Argentina via Boca Juniors, agora está voltando como vice do Boca Juniors. Você tem casos André Sanches no Corinthians, Berlusconi na Itália com o Milan. Isso é uma praga mundial. Agora não dá para conciliar. Também? Não dá para conciliar, Cruzeiro, né? É humanamente impossível. Ou você se torna um mau dirigente, ou você se torna um mau político, ou você se torna as duas coisas uma porcaria. Não dá para conciliar. É claro isso. Eu acho uma droga usar o clube como trampolim, mas eu acho pior usar Eurico como Miranda trampolim... também na época? Eurico. O André Sanches também acumulava, né? Ou dizia que acumulava. Não, há casos diferentes, por exemplo, o Alexandre Calil no Atlético. Saiu da presidência do Atlético, acabou a gestão dele, então, e aí se tornou prefeito. Mas aí... usou o clube de certa forma, sim, porque ele capitalizou com a imagem, mas era outro momento. Agora, nesse caso, e muita gente vai dizer, mas o Fernando Diniz concilia a seleção com o Fluminense. Totalmente diferente. E também não está certo. E está dando errado para a seleção. Exato, já é questionável, mas é outra história. O Marcos Braz no Flamengo é um caso sem precedente, de um cara que ocupa uma função pública. Vai perguntar para um vereador, para um deputado sério que abraça a função, se ele tem tempo de fazer outra coisa. O André fazia isso também, não fazia? O André chegou a fazer. O André chegou a acumular. Mas vai perguntar para um cara sério se ele consegue realmente conciliar ainda mais com o cargo de dirigente do Flamengo. E aí eu vejo que o problema vai além do Landim. O Landim bancar o Braz incondicionalmente mostra que o modelo do Flamengo está errado. O Flamengo precisa profissionalizar o departamento de futebol, até em questão estatutária, botar ali gente que vai tocar no futebol, só profissionais. O cargo político, como é no Palmeiras, tem os cargos políticos, os vice-presidentes, mas ninguém sabe quem são, porque tem uma atuação restrita à política do clube. Não metem a mão no futebol. Isso deveria acontecer no Flamengo. Enquanto não tiver um dirigente responsável, remunerado e totalmente dedicado ao Flamengo, o departamento de futebol não será profissional. E hoje,
para a gente fechar o assunto Flamengo, tem São Paulo e Flamengo no estádio do Morumbi. Para o São Paulo, entre aspas, um amistoso. Apesar que o São Paulo tem jogado sério os seus amistosos no Brasileirão, né? Fluminense também. Né? Não é que, no campo o São Paulo largou. Não, ele tem jogado. Tanto que outro dia ele ganhou do Bahia, ele empatou com o Santos, ele ganhou do Bragantino. Então esse São Paulo que se despede do Brasileirão e o Flamengo ainda correndo o risco de perder essa vaga direta à fase de grupos da Libertadores e sem Gabigol, que já passou pelo procedimento lá. Só me fugiu agora onde foi, no tornozelo, não? Vou na checar coxa, aqui. Né? Na coxa? É na coxa. Gabigol fora, mas Gabigol também não tem jogado pouco, né? Tem jogado pouco. Eu estava ontem fazendo um levantamento, olhando os números do campeonato, né? Chegando ao fim. Impressionante, naquela relação gols esperados e gols marcados, eu peguei os 20 primeiros jogadores com mais gols esperados no campeonato. E o Gabigol é o que tem a pior relação. Ele tem, se não me engano, 4,5 gols a menos do que as estatísticas esperariam dele. O inverso da moeda é o Paulinho do Atlético, que tem 4,9 a mais. Paulinho primeiro, Tiquinho em segundo, Suárez em terceiro, Hulk em quarto. Assim, jogadores que fizeram mais gols do que se esperava a partir das estatísticas. E desses 20, o pior número é o do Gabigol. Ou seja, o Gabigol teve muitas oportunidades, mas converteu pouco. É isso. Só para deixar claro aqui a informação, né? Procedimento para reparo da lesão no tendão do adutor direito. A linguagem médica. Em resumo, coxa. Né? Na hora certa de fazer isso, né? Embora o Flamengo ainda busque muita coisa. Não estou falando de título, porque 16 gols de saldo é a mesma coisa que você não ter chance nenhuma. Agora, em termos de briga ali pela fase de grupo, o bicho está pegando. É apertado. O Flamengo tem que jogar esse jogo para ganhar, o que não é fácil. Derrotar o São Paulo no Morumbi já não é fácil nunca. O Flamengo perdeu para o São Paulo disputando o título brasileiro. Não, foi campeão, mas perdeu aquela partida. Na última rodada, em 2020. 21, então, mais campeonato de 20. O Flamengo, numa proporção, se você comparar aí, talvez seja quem tem mais o que correr atrás nessa rodada. Eu acho que essa briga por uma vaga é bem apertada. Pega a pontuação dos adversários, a dificuldade do adversário do Flamengo hoje. O Galo com 66, o Flamengo 66, o Grêmio 65. E o Botafogo. Botafogo 64. A questão, assim, é o Botafogo. O Botafogo é que poderia tirar essa vaga. Os outros já estão dentro do G4. E seria mais uma vez emblemático para o Flamengo perder a vaga direta na Libertadores para o Dorival. Porque já perdeu a Copa do Brasil, que poderia garantir essa vaga, e agora tem a chance... Um empate do Flamengo e uma vitória do Botafogo, acho que o Botafogo passa o Flamengo. Sim. Esse é o pelos risco. critérios de desempate. Então, não está garantido, então pode ter mais essa ironia do destino mostrando e comprovando que a temporada do Flamengo, em termos do que se esperava, acabou sendo muito infeliz, pelas projeções que se tinha do Flamengo antes de começar o ano. E aí na coletiva, mais uma vez, alguém vai perguntar para o Dorival se tem o gosto especial. Ele vai dizer que não, que é profissional. Que não, vai ficar tudo bem. Então, você falou num empate do Flamengo e vitória do Botafogo, eles empatariam em pontos. Em 67, né? Em vitórias, mas o saldo de gols do Botafogo é bem melhor. Do Flamengo, no momento, é 15 e do Botafogo é 23. Então, o Flamengo... O Botafogo passaria. Passaria e o Flamengo perderia essa vaga, né? Não é isso? Sim, aí seria muito ruim, né? Pro planejamento do Flamengo. Mas tem o Grêmio ainda, viu? O Grêmio está atrás do Flamengo. O Grêmio teria que passar também pelo Fluminense. Exatamente. Essa situação. Mas se isso vier a acontecer, é um ano que realmente deixa muito a desejar, né? E aí compromete até a Libertadores do ano que vem. Porque você tem que antecipar, né? A Conmebol soltou semana passada o calendário da Libertadores e você tem em fevereiro e março as fases preliminares para começar a fase de grupos em abril. Você acrescentaria ali 4 jogos decisivos em meio a uma fase ainda de preparação do time, né? de construção, de campeonato carioca. Que não vale muita coisa, mas o estadual derruba a gente pra caramba, não é isso? Sempre dá um problema, sempre dá uma confusão. Essa seria a situação. Atrapalharia o planejamento do ano de 2024. Eu acho que o Flamengo vai direto para a Libertadores, mas tem que confirmar hoje.
que é o mínimo que se espera de um clube como o Flamengo. O time mais rico do Brasil, com maior elenco, maior potencial de investimento e que errou demais em 2023. Mas para isso, para depender só de si, tem que ganhar esse jogo. Tem que ganhar o jogo. E tem que evitar, todo mundo, o time desse tamanho, com essas pretensões, não pode participar da pré-Libertadores. Isso aí te atrapalha. É data a mais, é jogo a mais, é viagem a mais. É uma coisa que todo mundo subestima E durante pressão, o campeonato. Pressão. Não ganha nada com isso. Só tem a perder. E o Tite sabe bem o que é. Inclusive, uma vez, quando ele caiu contra o Tolima, naquela última rodada... E era um mata-mata só naquela época, não eram dois. Eu lembro, ele cai no fim do campeonato, acho que era um jogo com o Goiás, e ele sai de campo e aí perguntam para ele, não, agora está na pré, ele falou, nem sei disso, nem tinha feito essa conta, agora fatalmente ele deve ter feito. E essa fase preliminar vai ter alguns clubes tradicionais, o Nacional do Uruguai vai jogar a fase preliminar, Atlético Nacional da Colômbia, provavelmente o Colo-Colo do Chile, na Argentina tem que ver, ainda está indefinido, porque depende agora da reta final da Copa da Liga, mas pode ser um São Lourenço, então tem algumas possibilidades. Nacional do Uruguai, que é o seu time no Uruguai, de coração. Não fala sério comigo, meu. Eu sou Peñarol, pô. Ó, só para completar, Peñarol. o Flamengo tem um ponto a mais que o Grêmio, mas, por exemplo, se o Flamengo perde, o Grêmio empata, Já chega. eles ficam com a mesma pontuação, mas o Grêmio tem uma vitória a mais. Então, o Flamengo realmente seria importante Precisa o Flamengo ganhar o ganhar jogo. do São Paulo para não correr o risco de perder essa vaga. Se o Botafogo e o Grêmio passam, aí ele vai para essa roubada, né? Para o Flamengo é uma roubada. Ter que disputar Pela expectativa que o Flamengo tem, né? expectativa O que Flamengo entra tem. na temporada 2024 querendo ganhar tudo o que seria possível. Não ganhou nada. E aí, se não consegue nem vaga direta para a Libertadores, a vergonha aumenta ainda mais. É um ano muito ruim do Flamengo.